Olá, queridos alunos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à sua aula de escatologia bíblica. Nesta oportunidade, eu quero mostrar para você como que nós estruturamos esta disciplina e o que nós vamos ver nesta aula. Acompanhe. Então, escatologia bíblica, meus irmãos, a gente dividiu aí em 5 temas, sendo conceitos e interpretação o tema da nossa primeira aula. Depois tem o tema 2, Daniel e Apocalipse. Tema 3, a 70ª semana de Daniel. Tema 4, milênio. Depois o juízo final e o estado eterno. Então, os conceitos iniciais que nós vamos ver nessa primeira aula. Está aqui o significado do termo, conteúdo do estudo, fundamento do estudo e objetivo do estudo. Qual o significado de escatologia? Então, provavelmente você já ouviu essa explicação, que escatologia é uma palavra de origem grega, aqui está, e ela é formada de 2 termos do grego, eschatos e logia ou logia. Eschatos significa últimos e logia, estudo. A união ou a junção dos 2 termos nos leva a essa definição, estudo das últimas coisas. Aí eu te pergunto, que coisas são essas? Quais são os objetos de estudo da escatologia? Aqui está, falando de conteúdo, você vai ver que a escatologia se divide em 2 grandes áreas ou 2 grandes ramos, que é a escatologia geral e a escatologia particular. Escatologia geral, ela estuda aspectos relacionados ao universo, ou seja, últimas coisas relacionadas ao universo. A particular é últimas coisas relacionadas ao indivíduo. Que coisas são essas? São os eventos finais do universo, eventos finais do indivíduo. É claro que quando se relaciona ao universo, está envolvendo a humanidade como um todo. E essa humanidade é subdividida em Israel, Igreja e as nações. Esse é o estudo geral da escatologia. Quando refere-se ao indivíduo, estamos falando da sua morte e do que ocorre depois da sua morte. Ou seja, o estado intermediário e o estado eterno. O estudo da escatologia está fundamentado nos textos das Escrituras, principalmente nos textos proféticos. No entanto, uma base bem interessante que forma aqui o raciocínio escatológico são as expressões temporais que nós encontramos na Bíblia, nos textos bíblicos. E a Bíblia nos traz textos que falam de tempo completado e tempo consumado. Acompanhe na sua tela. Expressões que indicam completude são elas que indicam o quê? Plenitude. Texto. Você lembra de algum texto que fala de plenitude? Ah, sim, nós temos. Aqui está.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Plenitude dos tempos. Pleroma, plenitude. O termo pleroma quer dizer pleno, completo. E tempos é aion. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que quando completou-se o tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, o tempo estava sendo contado e chegou no momento exato onde Deus envia o seu Filho Jesus. Então, a plenitude dos tempos significa isto. O tempo havia se completado. Tá bom? Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai entender melhor este conceito. Continue acompanhando. Os termos relacionados à consumação apontam para fim dos tempos, últimos dias, últimas horas. Deixa eu fazer uma pergunta rápida para você. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, os últimos dias ou as últimas horas? Talvez você respondeu, estamos nas últimas horas. Será? Se estamos nas últimas horas, então não estamos mais nos últimos dias. Então não estamos mais no fim dos tempos. Na verdade, as três expressões, elas são sinônimas. E o objetivo aqui é mostrar que o tempo do fim se aproxima. Continuando olhando para a sua tela, você tem deste lado, que é o lado esquerdo, falando de plenitude, tempo que se completou. E aqui, do lado de cá, fim dos tempos. O que causou, então, esta diferença entre plenitude e fim dos tempos? Algo estava sendo contado, isso é, o tempo. E quando chegou no momento que Deus envia o seu Filho, chegou na plenitude. Então, dos tempos contados até a plenitude, tem-se os primeiros tempos. Passou a plenitude em diante, temos o fim dos tempos. O fim dos tempos é contado a partir do momento em que Deus envia o seu Filho ao mundo. Isso é importante, tá? Dentro do fim dos tempos é que ocorrem essas subdivisões como últimos dias e últimas horas, cujo objetivo é mostrar que o tempo final se aproxima. Olha aqui, continuando, mais um texto como exemplo, está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Está falando aqui do povo de Israel. E estão escritas para aviso nosso aviso da igreja, nós como povo de Deus. Para quem são chegados os fins dos séculos. Então nós estamos vivendo o fim dos séculos. Aqui na versão NVI fala fim dos tempos. Com relação ao fim, temos o texto aqui de Mateus capítulo 24, versículo 6. Jesus disse sobre guerras, rumores de guerras, e que tudo é necessário que aconteça, no entanto, ainda não é o fim. O fim vai vir. A perseverança deve ser
levado até o fim. Então o fim, ele existe, mas ele não chegou, nós não estamos no fim. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O fim virá. Nós ainda não estamos no tempo do fim, apenas no fim dos tempos. Como assim? Ficou confuso? Vai acompanhando. Olha aqui. Períodos escatológicos. Então, aquilo que eu já tinha dito a você está ilustrado aqui. Início dos tempos, os primeiros tempos da história humana, plenitude dos tempos, onde Deus envia o seu Filho, e a partir daqui é contado o fim dos tempos, últimos dias, última hora. Presente século é esse mesmo tempo que nós vivemos. Tito capítulo 2, versículo 12, que o Senhor Jesus nos guarda, nos livra deste presente século. O Senhor purificou, santificou para si um povo especial, zeloso de boas obras. 2 Timóteo 4 e 10 fala de Demas que abandonou a fé porque amou o presente século. Esse tempo que nós estamos vivendo é o presente século. Paulo também diz outras referências, como quando ele diz assim: o Deus desse século lhe cegou o entendimento. Então, esta era, irmãos, que nós vivemos desde a plenitude dos tempos até o dia de Cristo, que está aqui, é conhecido como presente século. E o que será o dia de Cristo? O dia de Cristo é o dia do arrebatamento da igreja. Você precisa tomar cuidado quando você lê esse termo em um texto bíblico. Precisa olhar com cuidado o contexto para não causar confusão. Tá certo? Então, depois do dia de Cristo vem o dia do Senhor. O dia de Cristo é o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é o dia da ira do Senhor, é o dia da grande tribulação, é o dia da vingança, que finaliza com a volta de Cristo em glória. Tá bom? Quanto a esses assuntos nós veremos com mais detalhe posteriormente. Eu quero mostrar para você alguns textos que vai ajudar aí na sua compreensão. Dia do Senhor visto no Antigo Testamento, ou seja, a ira do Senhor ou parte final da grande tribulação. Texto de Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vou até grifar aqui, ó. O grande e terrível dia do Senhor. Então é o dia da vingança. E ele explica sobre esse dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo, altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Olha o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse texto tem uma relevância muito grande, porque nós sabemos que o profeta está se referindo aqui a João
o Batista, e não a Elias o profeta, até porque Elias já tinha vivido há muito tempo, viveu na época dos reis de Israel, e Malaquias é um profeta do período pós-exílico babilônico. Então há muito tempo separando o Elias, profeta, do Elias do Malaquias. Então nós sabemos que aqui ele está falando de João Batista. Depois o próprio Jesus, ele cita, ele fala sobre Elias, dizendo: Elias virá primeiro. E na verdade Elias já veio e vocês fizeram da maneira que ele quis. E as pessoas não entendiam muito bem, depois a gente vai descobrir que Jesus está falando de João Batista. Então, se João Batista é aquele que foi enviado para ser o precessor de Cristo, ele vem antes de Cristo, ele anuncia, né? Aí Jesus depois começa o seu ministério. Vamos olhar naquele gráfico de novo? Olha, se a plenitude dos tempos é o nascimento de Jesus, é claro que o nascimento de Cristo aqui, ele indica o final de um tempo e o começo de um outro tempo. E a profecia diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Se nós estamos no fim dos tempos, a lógica é o seguinte, que depois do fim dos tempos vai vir algo grande e terrível. E o que será isso? O dia de Cristo? Não. O dia do Senhor. Quer mais um exemplo? Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Está aqui. Última hora. Perdão. Quero falar aqui, ó. Ano aceitável. Era da igreja. Dia da vingança, dia da ira, grande tribulação. Então o Senhor Jesus, ele lê na sinagoga esse texto de Isaías, anunciando que naquele dia tinha se cumprido as Escrituras com relação ao quê? Que o Messias estava ali. Que o Messias tinha sido ungido com o Espírito Santo para pregar, para libertar e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus interrompe a leitura, ele não fala o dia da vingança do nosso Deus. Por que não? Porque este dia da vingança é algo futuro. Jesus não veio nessa dispensação para trazer a vingança. Ele veio para trazer a conciliação. Jesus é o nosso conciliador entre o pecador e Deus. O pecador que ofende a Deus e o Deus ofendido. Jesus faz a conciliação, pagando o pecado com a sua morte na cruz. Jesus morre na cruz pelos pecados, para nos ligar novamente a Deus. Mas o dia da vingança virá. E aqui está essa ilustração, esse gráfico, para que você entenda melhor. O dia de Cristo é o dia do arrebatamento. Veja aqui. O que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo.
Filipenses capítulo 1, versículo 10. Então, quando que nós temos que ser fiéis, sinceros, sem escândalos, excelentes, até o dia de Cristo? Que dia é esse? O dia da ira? Não. É claro que Paulo aqui está dizendo sobre o dia do arrebatamento da igreja. Agora, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Mas esta versão, a versão que coloca dia de Cristo, ela não vou dizer, meus irmãos, que ela está incorreta, errada, nada disso. Mas essa expressão dia de Cristo, ela não se aplica à vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Esse dia de Cristo, de acordo com o contexto, tanto o contexto anterior como o contexto posterior, vai falar do dia de ira, do dia de indignação do Senhor, num dia que vem como ladrão. É diferente do arrebatamento da igreja. Então guarde esse detalhe, tá bom? Isso aqui é muito importante. Voltando aqui, o ano aceitável nós já falamos. Depois, o finalzinho é o dia da vingança. Espero que você tenha entendido esse conceito. Caso tenha ficado alguma dúvida, já sabe, Manda suas perguntas e também estude bastante o seu material didático. Por que estudar escatologia? Os motivos são colocados aqui, é claro que são alguns dos principais motivos. Para alimentar a fé, a esperança e a perseverança. Para fortalecer o compromisso, inspirar santificação e intensificar o zelo pela obra do Senhor. E para despertar o fervor em anunciar o Evangelho. Eis alguns motivos por que estudar escatologia. Até porque, meus irmãos, é uma matéria muito maravilhosa e gera bastante dúvidas, confusões, na mente das pessoas. E como é bom você estar esclarecido acerca dessas verdades. Como disse o apóstolo Paulo, que o obreiro, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. De repente alguém pode perguntar para você sobre qual a diferença entre o dia de Cristo e o dia do Senhor, e você ficar perdido, não saber explicar direito, mas agora você já sabe. E com isto, você também ganha segurança para anunciar a vinda do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que esta aula tenha abençoado o teu coração. Nós chegamos ao final dessa primeira parte. Eu te aguardo para a sequência no próximo assunto, onde falaremos de interpretação. Que Deus vos abençoe em Cristo.